que o setor tem. Dificuldades essas que são das empresas micro, que são das médias empresas e que são, naturalmente, também das grandes. A ANTP é uma associação a nível nacional que tem a intenção clara e objetiva de defender os transformadores no seu todo, e temos dado provas disso e queremos continuar a dar. Não, mesmo que não sejam nossos associados, nós quando pensamos no seu todo do setor, e ter sido com esse espírito de colaboração até com a nossa associação congénere que temos trabalhado e ultimamente, até neste grupo IERVAS, que muito honrou o convite do Sr. Secretário de Estado, a presença da ANTP, e julgo que fizemos um trabalho condigno para o país e para nós todos. A partir daqui, de facto, há 3 ou 4 pontos que estão em agenda, que são claramente conhecidos da tutela, muito simples, não vamos adiantar, o Sr. Secretário já conhece-os, o problema das escutes, o problema da legislação laboral específica, o problema das contraordenações que são extremamente elevadas, o memorando de entendimento que nós temos assinado, aquela história muito importante do IMTT, da regulamentação dos preços, o Observatório de Preços. Temos uma série de assuntos daqui para a frente, que esta nova ANTP, sem troika, mas com limitações, nós temos essa noção dessas limitações, esperamos que tenha um bom acolhimento este novo processo, este novo ciclo que vamos iniciar. O que quer dizer é que pode contar, como até aqui com a ANTP, sabendo das nossas limitações, nós conhecemos as vossas, tentamos conhecê-las, mas sempre com o espírito bem objetivo, bem centrado, sem perdermos tempo com grandes desvios. Temos de ser objetivos e temos que olhar pelo setor. São 8 mil empresas, 50 mil caminhões, pagamos sensivelmente 17 a 20 mil pessoas. São números importantes, são números muito importantes. Representamos 4% do PIB, transportamos os outros 96%. Portanto, nós somos de facto um setor muito maleável, sofredor. Temos a noção das dificuldades que a tutela tem, dos milhões que tem de despender com o que é público, a nível dos transportes, CPR, FERS, metro. Estamos na parte social, estamos na parte dos passageiros, mas nós, de facto, enquanto mercadorias, temos o nosso, se vamos ser necessários sempre para fazer muito, para exportarmos, estamos com aquela veia exportadora e é óbvio que os transportes, haja a ferrovia que se aproxima ou não, até lá e depois de lá, a nossa ideia com as grandes obras que vêm, certamente, será mais negócio, mais mercado e não aniquilarmos os transportes rodoviários. Acho que não é essa a intenção. E tenho dito, não me vou alongar, porque de facto as pessoas estão aqui mais é para o ouvir, e eu, para terminar, quero publicamente agradecer a sua presença na NTP. Muito obrigado. Eu vou ser rápido também, em visita cortesia rápida, porque sabem que a minha agenda está um bocadinho limitada pelo conjunto de responsabilidades que tenho, mas não quis deixar hoje de estar presente aqui. Eu sei que o Artur Mota duvidou até ao último que eu pudesse estar, e não me levou muitas expectativas se eu cá estava ou não, mas eu fiz este esforço do ponto de vista da agenda, porque pessoalmente não é esforço nenhum, é um gosto, para vos deixar 3 mensagens principais. A primeira é o reconhecimento da elevação com que a NTP e os associados têm entendido o esforço que todo o país tem feito em nome da consolidação das contas públicas. Ainda me lembro de alguém que se fazia, na altura, que se fazia passar por um representante, um porta-voz da NTP, no início do meu mandato, alguém que não me releva agora para o caso, dizer-me que bom, se nós fôssemos prosseguir a política que tínhamos, teríamos um país parado, que era a minha morte política, que eu não duraria 3 meses no lugar. Era mais ou menos isto. Já lá vão 3 anos e o mérito não é meu,
é sobretudo de quem, como interlocutor, em primeira linha com o Governo e depois com os associados, percebeu que nós só não fazemos o que não podemos. Não tem a ver com o querer, nem tem a ver com a justeza dos pedidos que nos são feitos. Quando nos pedem que possamos aumentar um pouco a majoração do combustível no desconto fiscal, ou quando nos pedem para fazer este ajustamento ou aquele nas regras do setor, nós compreendemos que, em boa medida, os pedidos são justos. Eles só não podem ser atendidos no tempo que muitas vezes vocês gostavam que fosse. Mas ainda assim nós procuramos passar alguns sinais positivos. Não apenas mantendo a majoração que já existia anteriormente relativamente aos combustíveis e que é dos poucos benefícios fiscais que se mantiveram no setor dos transportes, como procuramos dar o sinal de que compreendíamos que as portagens nas Execute eram uma limitação importante à vossa atividade e criámos um regime de discriminação positiva, em que, para além da descida de 15% dos preços que existiram nas portagens, já lá vai tanto tempo que talvez a maioria de vós já nem se recorde, mas eles desceram 15% em 2012, para além desse sinal que nós quisemos passar na altura, como resultado da renegociação das PPPs que já naquela altura existia, que nós quisemos passar para os utilizadores das estradas, criámos um mecanismo, um regime de discriminação positiva com descontos de 10% durante o dia e de 25% durante a noite. Isto apenas para recordar duas das medidas, uma que foi possível manter e outra criar, que procuraram dar aquele balão de oxigênio, aquele bocadinho que podia fazer com que algumas empresas sobrevivessem relativamente à realidade que existia anteriormente, e eu espero que tenha sido o caso e que possam reconhecer esse esforço que nós fizemos em condições financeiras muito severas como aquelas que tínhamos. A segunda mensagem que eu vos deixava era uma mensagem a todos, mas sobretudo na pessoa do Sr. Artur Mota, de agradecimento pelo esforço que tem feito no sentido de ajudar o Governo a tomar boas decisões para o setor, diretamente e indiretamente, porque nos ajudaram a pensar as infraestruturas do país. E o exemplo que foi dado, eu tenho dito repetidamente, mas não queria deixar de o sublinhar hoje, o exemplo que foi dado pelos elementos que compunham o grupo de trabalho das infraestruturas, no sentido de dizer que o interesse da NTP, que é de alguma forma divergente do interesse da CP Carga e da Tacargo, que são transportadores ferroviários e que, por isso, de alguma medida, são concorrentes do modo rodoviário, ou em algumas áreas são, certamente, mas conseguiram chegar a acordo naquela sede, no sentido de elencar prioridades e de, relativamente a uma série de medidas que não custam dinheiro, mas que são importantes para efeito da atividade do setor, não referirei nenhuma em particular, mas refiro-me ao relatório em geral, demonstrar uma maturidade que os agentes políticos muito beneficiarão se conseguirem traduzi-la em decisões o mais consensual possível. E já que tenho aqui o Presidente da Câmara Municipal de Louros, um destacado membro do Partido Comunista, queria também dar nota de que o Partido Comunista foi dos partidos não apenas mais bem preparados na discussão que teve com o Governo relativamente ao grupo de trabalho das infraestruturas, como mais elevados no debate político que fez. E que nós, muitas vezes, temos uma diferença enorme do ponto de vista ideológico e da projeção da atuação do Governo e do nosso papel na sociedade em geral. Aqui, quero dizer que estivemos muitas vezes de acordo, o que demonstra bem que, quando os processos são começados com uma análise técnica e rigorosa, despolitizada, a probabilidade dos agentes políticos convergirem é grande. É bastante maior do que se o relatório inicial tivesse o selo do Governo e, portanto, que houvesse imediatamente esta diferença entre a posição do Governo e, eventualmente, a posição da oposição. E se foi possível, em muitas áreas, nós convergimos, foi porque o exemplo nos veio daqueles que compunham o grupo de trabalho, onde a NTP teve uma posição de liderança em muitas matérias, em muitas discussões, na tentativa de gerar consensos, e eu próprio tive a ocasião de, não só na apresentação do relatório final, mas no jantar que discretamente nós fizemos já depois do relatório entregue e discutido, a discussão pública está terminada, houve um pequeno apontamento liderado pelo coordenador do grupo de trabalho que entendeu convidar-nos a todos para jantar, e eu tive a ocasião pessoalmente de testemunhar a estima que todos tinham pelo Artur Mota, porque pelo seu contributo
enorme para a discussão e para a elevação com que o fez e pelo facto de ter permitido gerar estes conselhos. E este tributo público eu queria deixá-lo assim, à NTP e ao setor que representa. Porque este exemplo nós depois conseguimos trazê-lo para a esfera política e ter hoje um plano que é consensual na esfera pública, que foi apresentado em Bruxelas, que é elogiado por Bruxelas e que, mesmo agora, no concluir da revisão do memorando de entendimento, nesta 12ª avaliação, mereceu os elogios por parte da Troika por ser um plano tão completo e que já tem a visão dos agentes económicos. Isso é muito importante. Terceira nota, e esta final, é dizer-vos que agora que nós ganhamos um pouco mais de grau de liberdade, estaremos em condições de projetar de melhor maneira o futuro. E o futuro constrói-se cada dia. Estava agora, eu, enquanto vinha para cá, a ouvir aquilo que, enfim, já conhecia, mas a transmissão pública das medidas mais relevantes relativamente ao documento de estratégia orçamental, onde é possível começar a sinalizar a redução dos sacrifícios que os funcionários públicos, que os reformados, os pensionistas, mesmo os trabalhadores do setor privado, eram chamados a contribuir para o país em nome da passagem que o Governo tem a obrigação de fazer, porque os países não são dos governos, os governos são apenas os representantes do Estado, são a sua comissão executiva relativamente à gestão dos recursos e das obrigações que têm de cumprir, nós não somos donos do país e no momento em que nós conseguimos ter recuperação económica, criar riqueza e gerar emprego, temos de o passar para os cidadãos. Senão não estamos a fazer nada enquanto membros do governo. E no momento em que hoje foi possível sinalizar algumas medidas que permitem um aliviar dos sacrifícios, quero dizer-vos que continuarão a contar comigo enquanto responsável tutelar, enquanto merecer essa confiança do meu Ministro e do Primeiro-Ministro, até ao fim do mandato, no sentido de podermos construir as soluções que o setor precisa, para que ele possa aliviar um pouco também o sacrifício por que passou e para que possa continuar a ser um contribuinte líquido para o crescimento económico e para as nossas exportações. É desta maneira, sem discussões públicas muito acaloradas, sem ameaças veladas de coisa nenhuma que desestabilize o país, é da forma, julgo eu, construtiva, como até agora temos mantido a nossa relação, que eu julgo que continuaremos a construir não apenas um país melhor, mais justo, mais solidário, que cresça, que crie emprego, que gere riqueza e que tenha também, nos transportadores, um dos contribuintes líquidos para esse mesmo crescimento. Por isso, muito obrigado, Artur, por todo o diálogo construtivo que tem tido connosco e faço votos para que esta seja uma sala onde muitas vezes possam festejar o crescimento do setor, que mais associados se juntem e que mais emprego possam criar, que a vossa prosperidade será também a nossa prosperidade, porque o país só está melhor se cada um dos cidadãos tiver um pouco mais de vida anterior. Muito obrigado.